A castanha continua. Então vamos bater uma palma, um legado. Muito bem, deputado Bernardo. Pois não. Apaga a luz aí. Apaga a luz, vai apagando a luz aí. Vamos começar. Isso aqui é só porque, desde o dia que nós tomamos posse, na época na MS, o assunto Pacto da Sustentabilidade, que eu acho que é uma solução, e nós temos que tratar de solução, ele foi colocado. E tínhamos lá diversos segmentos setores. Que imagem de jornal também difícil de ver, mas esse aqui, um grande conhecido do nosso presidente Sarney, que foi seu ministro adjunto, Zé Carlos Carvalho, foi depois ministro, e era então secretário de Meio Ambiente em Minas Gerais. Secretário da Agricultura logo acima, empresários, ali o Paulo Romano, que foi deputado federal e secretário adjunto de Agricultura. Passa mais uma para mim. E pode passar mais uma. Ali, notícias que saíram na época, eu coloquei assim, deu muito movimento o que nós fizemos desde o dia da posse, que foi apresentar isso. Minas Gerais, Brasil é um pouco diferente disso aí. Mas Minas Gerais, no Brasil, vai para segundo lugar. Você vê que a gente, às vezes, não conhece muito a nossa matriz energética. Nós temos, em Minas, o maior par de consumo de madeira. No Brasil, ela ocupa o segundo lugar na matriz. Nós temos 32,9% de lenha e derivado usado em energia para Minas. Esse dado é da CEMIG, 20º balanço energético. Nós temos 8,8% de outras fontes, 13,9% de hidráulica, 31,1% de petróleo, gás natural e derivados, e 13,3% de carvão, mineral e derivados. Passa mais um para mim. Isso aqui é o seguinte, como estava a situação quando nós apresentamos o Pacto da Sustentabilidade. Essa era a origem natural do carvão vegetal consumido em Minas Gerais. Tá? A fonte aqui, IEF. Nós tínhamos 80% de madeira cultivada em 1997, 20% de nativa, e nós estávamos vendo essa curva aqui acontecer até chegar ao ponto de quando ele foi proposto, nós estávamos com menos de 60% de plantada e mais de 30% de nativa. Vamos mais uma. Os preços médios anuais do carvão vegetal. Caiu a plantada? Caiu porque faltou incentivo para plantio, que teve na década de 70. É uma atividade de alto custo de implementação, de longo prazo de maturação, o sujeito demora a ter o retorno. Houve pouca política pública para implementar e o Pacto da Sustentabilidade veio exatamente mostrar isso e essa curva reverteu. Como nós vamos mostrar depois, nós conseguimos um incremento de plantio significativo a partir do momento que foi dado condição pública para isso. Os preços de 97 para cá em dólar, tá? Dólar por metro cúbico de carvão. Veja bem, essa elevação exatamente é uma falta até de política pública nossa, pensando do dado do ponto de vista econômico, que acaba refletindo no ambiental e nos outros. Eu sempre gosto de pregar a questão da sustentabilidade. Se você não olhar os 3 viés, vai dar efeito colateral. Por isso que carvão consegue viajar. Essa curva que hoje ela está um pouco mais baixa, porque a maioria do setor está desligado em virtude do dólar baixo, ele alto vai acabar subindo de novo. Vamos lá. Uso de solo em Minas Gerais, com poucas exceções, no caso da Amazônia aí tem exceção e outros aí tem exceção, acaba mostrando um pouco do coisa do Brasil. Aqui é porque foi um trabalho que foi feito para Minas, eu estou usando ele aqui como paradigma, porque lá ele funcionou. Nós tínhamos lá 44,8% de pastagens, e aí pastagens boas e pastagens degradadas, pastagens de todo jeito. 7 milhões, que davam 26 milhões de hectares, 7 milhões de hectares nós tínhamos em agricultura, 1,2 milhões de hectares nós tínhamos madeira plantada, quer dizer, 2%, naquele tempo, em Minas Gerais aí tinha 1/3 da floresta plantada do Brasil, isso são dados da Secretaria de Planejamento, da Emater, que foram passados, né? Matas nativas, 18,2 milhões de hectares, 31% do nosso estado, e 5,7 milhões de hectares, 9,8% com outros usos diversos, usos de estrada, infraestrutura, cidade, etc. Vamos lá.
O Brasil é o país mais competente para produzir floresta plantada do mundo. Aqui é quanto cresce por metro cúbico por hectare ano em outros países importantes aí no mercado mundial. Na Finlândia é menos de 5%. No Canadá é um pouco mais do que isso. Nos Estados Unidos passa pouco dos 10%, dos 10 metros cúbicos por hectare ano, desculpe. No Chile, você tem um pouco mais de 20. No Brasil, a esse tempo, estava em 30. Hoje nós já ultrapassamos aí os 35 metros cúbicos e temos casos de 60, mas aí nós falamos em média, né? Nesse tempo, isso são dados da FAO, né? STCP, isso é 2006. Neste tempo, a Finlândia, e isso aqui permanece ainda, detinha no mercado mundial de madeira 8% e o Brasil só 2%. Com essa competitividade toda. Então, isso tem que ter razão. Até se for pensar só do ponto de vista econômico, se é tão competente, por que não faz? Para cada hectare plantado com eucalipto, e ali eu quis mostrar os usos da terra para mostrar que dá para fazer integrado nas pastagens que já existe, dá para fazer integrado na agricultura, você não precisa de supressão para isso, e foi isso que foi o pacto lá em Minas. Você tem uma produção média nesse tempo aí de 30 metros cúbicos por hectare ano, e nas matas de Minas nós tínhamos um incremento em torno de 3 metros cúbicos de hectare ano de crescimento da floresta nativa. Então, quer dizer, plantando em áreas já antropizadas o eucalipto, você tira pressão de 10 hectares de madeira nativa para cada hectare plantado dentro aí de uma forma, por óbvio, correta e normal. Vamos mais um. Algumas virtudes do cultivo da madeira. Primeiro, lembrar que é cultivo, né? Áreas nativas preservadas. Nesse tempo, Minas Gerais preservava 400 mil hectares em área de APP e reserva legal. Um significativo parque florestal mantido aí, mas com uma estrutura de proteção que é difícil hoje o Estado ter de eficiência, porque o sujeito que planta madeira, a madeira é o principal ativo dele. Ele tem caminhão-pipa, ele tem brigada de incêndio, ele tem programas diversos que para o Estado, às vezes, não tem no parque. Então, nessas reservas aí não tem incêndio, não pega fogo. Aqui só um balançozinho, né, em termos de... Isso aqui agora foi aprovado recentemente, até fiz um pronunciamento na casa sobre isso, com o mecanismo de desenvolvimento limpo. Um balanço do que a floresta traz, né, quando você tem a captura do CO2, não só por ela ser de rápido crescimento, mas por ela capturar e ao transferir, no caso, para o GUS e depois para o aço, fazer um aprisionamento eterno. Né? Então, na verdade, exportar floresta, você acaba exportando energia solar, que é o principal elemento da fotossíntese aí. Ou mais um. O que ela tinha de importância no Estado quando nós apresentamos esse programa? Ela tinha um emprego fixo para cada 10 hectares. Isso é difícil. No melhor programa de assentamento do mundo, você conseguir fazer um sujeito sobreviver com um salário digno em 10 hectares. Ela tinha 48 mil empregos e 400 diretos, 193.600 indiretos. Né? Carbonização da madeira, ali nas plantações, né? Na carbonização 56, madeira combustível 4, e vem descendo até chegar a esse total de 162 mil empregos diretos, 643 mil indiretos. Pode passar. Esse aqui foi um levantamento do IDH, que é feito de 10 em 10 anos, né? Nos municípios onde a atividade de cultivo de madeira é significativa em Minas Gerais. Aqui a média de Minas Gerais tinha tido 10,9% de incremento. Em Peçanha teve 15,8%, onde está uma grande parte de indústria de celulose colocada lá. Em Cristália, onde eu sou deputado majoritário, e é uma região do Jequitinhonha, no médio de Jequitinhonha, teve 18,9% de incremento. Em Guanhães teve 16%. Em Itamarandiba, que é a cidade onde mais tem pequeno produtor de floresta plantada do Brasil, teve 17,8%. Capelinha, que está lá do lado das duas juntas, tem a maior floresta plantada contígua do mundo, 19,3%. Carbonita, 14,5%. Isso aqui é tudo Jequitinhonha. Tirando Guanhães aqui e Peçanha, Jequitinhonha é onde nós sabemos que em Minas Gerais é onde nós temos mais dificuldades e houve esse índice que foi muito superior até à média geral do nosso estado. Vamos lá. Isso aqui eu já falei que a tecnologia dominada e inédita no mundo, feita da forma correta, né? Falei da variedade fóssil que nós temos uma falta, o aprisionamento eterno, eficiência energética, popularização do uso, podemos ir lá.
O exercício de... Isso aqui eu vou falar no final, pode pular para não tomar o tempo aqui, já está anotado ali para falar, podemos pular. Aí é o seguinte, essa questão é o nó górdio da questão que nós tivemos que resolver em Minas Gerais, porque ou você dá prazo ou você dá dinheiro. De todo jeito, você tem que pensar que quem ainda não fez e você vai trazer para a cadeia de produção, o plantio vai levar 7 anos para poder colocar. Isso lá em Minas nós já estamos mais avançados porque fizemos a nível de lei estadual. Mas se for para fazer em 7 anos, tem que pôr dinheiro na mão, porque não faz, não tem recurso para fazer de jeito, ou vai se dando prazo, que foi a ideia do Gabeira, projeto que hoje eu relato, ele continua, hoje ele é o 317. E aqui algumas ideias, né? Eu dou um exemplo aqui que o Fausto falou da dificuldade, na época eu apresentei isso para o governo lá, do ovo da galinha, né, que vem primeiro, carta de custódia de cadeia. Os bancos de desenvolvimento, presidente Sarney, eles pediam para o produtor, para dar financiamento para ele, a prova de que ele tinha 100% de madeira plantada. Ué, você tinha 100% de madeira plantada e não precisava de financiamento para plantar madeira. Então, por isso que eu coloquei o ovo à galinha, né? Que vem na frente. Eles pediam, eu custei descobrir que era essa carta de custódia de cadeia. Porque aqui no Brasil, para inventar nome e burocracia, nós somos campeão. É um negócio fenomenal. Vamos mais um. Na época eu falava no governo que tudo estava por fazer, que a demanda era imediata por uma nova política. Vamos mais um, que eu acho que nós vamos ter. Vamos lá, atacamos causas. Dia 16/10, assinamos na Ecolatina lá o pacto junto com o governo. Escolhemos a data da Ecolatina porque achamos que era uma marca interessante para a assinatura do pacto. Em 90 dias tivemos ratificação dele pelas associadas. E acabou que o marco legal só que atrasou. A lei acabou demorando um pouco mais do que isso aí. Mas isso aqui foi o que nós apresentamos, foi feito em 2008 e iniciou-se. Pode pular, que esse era hipotético. Deixa eu ver se nós já temos aqui o coisa, se não tiver, está no outro arquivo. Pode ir. Pode também pular. Um investimento de 1,5 bilhão por ano tem sido feito, médio, tá? Até o final do ciclo vai gerar 300 mil novos empregos. Aquele efeito do IDH vai se repetir, além do lado ambiental que você vai tirar a pressão de floresta nativa. Vamos lá. Cultivo de madeira não é exploração de floresta. Pelo contrário, é proteção e garantia para as florestas. E a forma de proteger floresta nativa, porque nós não vamos, não adianta. Seria uma solução nós pararmos de comprar carro? Nós pararmos de voar de avião? Nós pararmos de usar relógio, microfone, PowerPoint, computador, voltar a morar na caverna? Vai faltar caverna e nós vamos ter que conseguir autorização de IFAM, vai ser difícil também. Então a solução para a gente defender as coisas são defender práticas sustentáveis e virtuosas. Né? Essa é a maneira de proteger floresta nativa, é fomentar plantio de floresta plantada em áreas já antropizadas, e nós temos no país suficiente aí para isso. Eu queria abrir só o outro aqui para mostrar o que virou. Esse aqui, o do anuário, só o que virou. Nós conseguimos mais que dobrar o plantio só com o anúncio do pacto, na credibilidade que o governo teve. Aqui, esse aqui foi o de 2008, é isso mesmo, foi de 2008. Nós anunciamos em 2007, ele foi apresentado por óbvio em 2009, né? Eu queria que a gente pulasse para o da plantio, para não ficar... Aqui, só aquela... Aqui está um consumo de carvão pelos diversos segmentos, tá? Nós temos aí 25% das usinas integradas a aço, 48% das usinas independentes, produção de ferro-ligas 9,7%, tubo de ferro nodular não tinha mais dados disso, outros 5.200, ele está aí no meio desses 5.200. Total 3.900 em 91. Aqui, nós já tivemos 33, então quer dizer, é um negócio que, e aqui 26.400. Então é um negócio até que ele veio caindo, porque a indústria foi migrando para outros países. E você foi tendo um aumento de produção na China e em outros lugares que diminuiu. Isso é desindustrialização. Essa queda aqui. Tá bom, vamos acabar aqui. Vamos só para o plantio. Vamos terminar no quadro do plantio. Pode pular aí. Vamos só para o plantio.
Aqui, plantios anuais. Nós tínhamos em 2000, nós tínhamos em 2007, nós tínhamos em 2007 um plantio, em 2006, quando foi proposto pela primeira vez, de 107, tinha tido um esforço em 2005 para poder provar que era possível fazer essa técnica de prática sustentável, chegamos a 121, depois foi a 137, hoje tem 160, quer dizer, partindo de uma conversa inicial que partiu em 40 mil. Então, quadruplicou o plantio. Era só isso que eu queria mostrar. E para terminar aqui, só uma consideração sobre o que foi falado pelo nosso Márcio Astrini. É o seguinte, foi muito infeliz e é muito infeliz qualquer morte, qualquer assassinato, seja do Chico Mendes, seja de qualquer pessoa da Irmandade e tal. Agora, é claro que nós também não podemos usar, nós temos que usar essa fase para poder combater essas práticas, mas todas elas ocorreram muito mais no uso das atividades madeireiras aí do que siderúrgicas, né? Até as toras que eu vi ali, 90% era para uso madeireiro. A nossa audiência se chama siderúrgica e carvão vegetal. Nós temos que sepultar um pouco desses mitos. Porque botar essas mortes ligadas às empresas é igual eu querer falar que botar a situação ambiental de Holanda virada para o Greenpeace, e isso seria uma irresponsabilidade, porque tem Greenpeace brasileiro, tem Greenpeace.br, que é o que o Márcio representa. Ele é .br. Porque se eu fosse falar de Holanda, nós íamos falar só de 11% de floresta plantada, zero de nativo. E nos outros lugares do mundo. Nós temos que valorizar nossas coisas, eu tenho certeza que o Greenpeace vai nos ajudar para isso. E nas áreas indígenas, que foi mostrada a exploração e tudo mais, cai naquilo que eu falei de novo. Onde é que está a FUNAI? Onde é que estão os órgãos? Porque tudo é muito pago, é muito imposto que é pago por esse setor e por todos os brasileiros. É incompetência estatal. E as empresas não têm que comprovar. Ela não tem que fazer esforço para comprovar, porque ela paga para ter a documentação comprova e ela é obrigada a isso. A empresa não pode consumir um carvão sem ter uma DCC ou sem ter o DOF. Ele não pode ser transportado. Aí nós estamos falando de polícia rodoviária no caminho, nós estamos falando de fiscalização, nós estamos falando de IBAMA, IEF, no caso do meu estado, outros órgãos florestais, no caso dos outros estados. E essa estatística de 50% de falta de comprovação, se eu sou carnívoro e se o meu presidente for vegetariano, eu comi um bife, nós dois comemos meio. Eu acho que essa estatística é mais ou menos por aí. Estatística é bom, mas é perigoso. Você acaba comendo meio bife mesmo sendo vegetariano. Eu acho que ela é um pouco complicada. Então eu queria chamar a atenção para isso. Eu acho que vai ter uma oportunidade da gente discutir as 317, mas a solução está em criar matéria-prima de fonte sustentável. Eram essas considerações que eu queria fazer. Obrigado, presidente. Obrigado aos que nos deram a honra de compor a mesa. Obrigado. Bem, eu gostaria de abrir a palavra para as considerações finais, bem rapidamente, àqueles que desejarem. Alguém quer falar alguma coisa? Márcio, quer falar alguma coisa? Não? Então, usa logo aqui. Então eu já vou para as minhas finais aqui. Eu vou só aproximar mais um pouquinho aqui, por favor. Senão eu vou cair.